Fala, gente! Boa noite pra vocês! Ó, pra você que tá revendo, pra você que tá vendo esse replay, eu quero pedir pra você ficar aqui até o final, porque a gente vai estar junto com o Edivaldo falando sobre o corpo. A sua mente te tapeia de uma forma que você não tem ideia. Só que o seu corpo, ele é capaz de desvendar tudo aquilo que o seu inconsciente guarda lá no mais profundo. Coisas que você não consegue acessar, o seu corpo é capaz de falar. Você só olhando para ele, você é capaz de entender o que a sua mente traz, o que a sua mente aborda. Então fica aqui até o final dessa live, eu tenho certeza que você vai ser transformado nela. Vou chamar aqui o Edivaldo. Agora você. Tudo bem, graças a Deus. Me ouve bem? Tudo bom. Tem uma conversinha aqui no fundo, tá dando pra escutar bem ou não? Tá atrapalhando? Tá dando uma cortadinha só aí. Mas No áudio? É, cortada no áudio. Peraí, eu vou ver aqui. Deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui. Agora, melhorou um pouco? Parece que sim. Se começar a cortar de novo, eu te aviso. Tá bom. A gente vai falar hoje sobre o corpo, a maneira que o corpo fala, a maneira que o corpo demonstra o que tem aí dentro da sua mente. 80%, uma das coisas de algo mais fala, que 80% da sua mente ela é inconsciente. 20% da sua mente é consciente, né, Edvaldo? É mais ou menos por aí, Nath. Boa noite, pessoal, primeiramente aí. É interessante, né, esse estudo. Para mim, Nath, foi uma surpresa muito grande antes de começar aqui. Quando eu tive consciência desse estudo. E como tudo, eu estudo já há um bom tempo sobre essa questão de comportamento, desenvolvimento humano. Mas eu nunca tinha encontrado nada parecido com isso, assim, de como entender a mente de uma pessoa olhando no corpo dela, como assim, né? E eu fiquei muito surpreso de saber que a Sandra falou que tá travando. Sandra, tá travando o meu, da Nath, tá travando... Ou tá travando tudo? Sandra? Tá travando os dois, Sandra? Ou tá travando só o da Nath? Oi, Ju, boa noite. Só nos dá um feedback aí para saber se continua travando, se melhorou. Vamos ver se vai melhorar. Ah, é o seu aí, Nath, que tá travando aí. Eu acho que é eu acho que é a internet. Melhorou aí, gente? Bom, para mim aqui parece que melhorou. Tá. Para mim aqui parece que tá melhorado. Eu perdi meio do que a gente estava falando, mas a gente acredito que todo mundo gostaria de conhecer um pouquinho de você, né, Edvaldo? O porquê que você começou a estudar o corpo humano, por que você iniciou isso tudo, como que... Nath tá sem vídeo. Eita. Acho que se continuar assim, a gente vai ter que até remarcar a live, porque a internet aqui tá uma coisa. Sem áudio, sem vídeo. Tá me escutando, Edivaldo? Eu tô te escutando. Tá me vendo também? Tô te vendo. Tá um pouquinho então lento a imagem. Tá um pouquinho lenta a imagem, mas eu tô conseguindo te ver.
Ô, Roberta, João, como que tá aí pra vocês, gente? O áudio e a imagem, tá legal, não tá? A Sandra falou que melhorou agora. Agora tá perfeito, ela falou. Tá, Tá, vamos beleza. lá, então. Fala um Ô, Nath, pouquinho, então, pra gente. olha só, eu estudo, eu trabalho com desenvolvimento humano já faz 7 anos, né? Fiz alguns treinamentos sobre coach, fiz alguns treinamentos de PNL, fiz psicanálise. E eu gosto, né? Neurociência, física quântica, eu gosto de estudar isso aí porque eu gosto mesmo. Mas quando eu vi essa questão da leitura corporal, me chamou muita atenção, fiquei muito intrigado, né? E eu sou, como eu sou cristão, eu procuro nesse meio de desenvolvimento humano, tem muito humanismo dentro disso, né? Que é aquela questão de colocar o homem no centro, sabe? O homem pode tudo, o homem consegue tudo. E isso, assim, para mim, eu acredito que o homem pode tudo, sim, mas naquele que nos fortalece, como diz a palavra, né? Tudo nós podemos, mas nele. Então, quando eu começo a estudar sobre alguma coisa sobre desenvolvimento humano, eu sempre procuro ver se tem base bíblica isso. E quando eu achei isso, quando eu achei uma base bíblica para isso, eu fiquei assim, que tá lá no livro de João, que é quando Jesus, né, fala tá conversando, tá explicando para os meninos, para os discípulos ali sobre a ida dele e tal, para onde ele vai. João 14, se eu não me engano. E aí Tomé fala assim, mas senhor, mas como que nós vamos para onde você... Como que nós vamos saber para onde você vai? Como que nós vamos lá depois? Porque Jesus está falando que eles vão estar indo também para lá. Se nós não sabemos para onde vai. E aí Jesus pega e fala para ele assim, como que você não sabe para onde eu vou? Eu sou o caminho, você não conhece o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E como eles estão perguntando sobre o Pai, eles estão especulando Jesus ali para saber sobre o Pai, Filipe dá um trevo na cabeça de Filipe e Filipe fala assim, Senhor, nos mostra o Pai que nos basta. Porque Filipe ele queria ver o Pai. E aí Jesus dá uma informação para Filipe que é a seguinte, falou, Filipe, mas você andaste comigo há tanto tempo e não me conheceste? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a parte visível do Pai. Então ele deixa... A hora que eu encontrei esse versículo, eu falei, caramba, meu, então é isso. Então ele entra dentro do sistema do estudo que Freud, né, que foi o precursor aí sobre esse estudo. Freud ele vem com uma linha falando que que ele descobriu que dentro do corpo existia uma mente. Essa foi a grande descoberta de Freud. E aí daqui a pouquinho vem Reich, né, William Reich, falando que que dentro de um corpo, não é que dentro do corpo tem uma mente, é que a mente e o corpo é uma coisa só. Só que o corpo é a mente, é a parte da mente que você consegue ver. Eu falei, cara, aí a hora que eu olhei esse versículo na Bíblia falando sobre isso, eu falei, então é isso, cara. Por isso que Jesus está falando para Filipe, ele falou, Filipe, quem vê a mim vê o Pai, cara. Você não vai ver o Pai que você está querendo ver, que é a mente, você não vai ver. Eu e o Pai somos um. É uma coisa só. Então aí foi quando eu comecei a estudar sobre isso. E eu fiquei assim, maravilhado quando eu comecei a ver informações que nem nós não conseguimos ter, porque a nossa mente, você sabia que a nossa mente chama mente porque ela mente? É interessante, né? Você tinha me falado sobre isso quando eu falei para você que eu respondi aquele questionário do perfil comportamental. Do disco? E aí, isso. Aí na hora que quando você falou isso pra mim, eu falei, gente, é muito real. Porque quando eu respondi um outro questionário, deu um perfil totalmente diferente. Porque foram 2 tipos de pergunta. Aquilo que eu vejo e o que as pessoas sentem ao meu respeito. Então, aquilo que eu marco como que eu sou, muitas vezes é aquilo que eu quero ser. Eu até acho que eu sou, mas a gente perfecciona muita coisa, né? E na real não é exatamente aquilo que a gente coloca lá. Exatamente. Quando eu descobri isso, eu já trabalhava com disco. A gente auto se engana, né? Auto se sabota. Mas essa é a função da nossa mente, né? A mente,
a função da mente é nos proteger, né? Ou seja, nos proteger de nós, até de nós mesmos. Então a função dela é o quê? É nos tirar de tudo aquilo que nos traz dor, nos manter longe de tudo aquilo que nos traz dor e nos trazer para perto de tudo aquilo que nos dá prazer. Então, como a mente ela toma muitas decisões no dia, segundo alguns estudos, mais de 400 decisões por dia, então não tem como você fazer isso racionalmente. Que nem eu falo, minha mão mexe. Eu não fico pensando para minha mão mexer quando eu estou falando. Ela simplesmente mexe. Então tem muitas decisões que eu tomo. Você imagina quantas decisões... eu não sei se é 400 por hora. Eu não sei. Eu sei que é muito, né? Muitas decisões. Que o nosso cérebro tem que mandar para poder nos articular, fazer a gente andar, fazer a gente falar ao mesmo tempo, ouvir ao mesmo tempo. Então, tudo isso vem, o comando vem do cérebro. Então, a maioria, de 80% a 95%, está tudo no subconsciente. Então, desde o ventre da mãe até a gente morrer, é tudo registrado. Nada deixa de ser registrado pela nossa mente, desde o ventre. Só que nem tudo a gente tem acesso. O que a gente tem acesso, às vezes, é 5%. De 20% a 5%, né, que a gente tem acesso. Tem um estudo que fala que Einstein usou apenas 10% da tua capacidade. Agora você imagine, se Einstein, que é Einstein, ele usou 10% só da sua mente, e quanto vai estar usando então? Se é que está usando. Então é muito forte. Quando eu entendi isso, eu entendi que a minha mente ela toma decisões por si. Com base em quê? Com base nas minhas experiências, com base nos meus medos, nos meus anseios, em tudo. Então, quando a gente vai confiando na nossa mente, e eu sempre faço um paralelo entre a ciência e a palavra fala o quê? Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E nessa hora está falando do coração como mente. Por quê? Porque essa é a função da nossa mente, é nos proteger. Então, se você vai lá, faz um erro, e depois erra de novo, depois erra de novo, a tua mente vai registrar como aquilo ali sendo algo ruim para você. Te trouxe dor, você ficou ruim, você ficou mal, não foi legal. Então, quer dizer, qual que é a experiência que foi gravada para você? Uma experiência ruim. Então, automaticamente, qual que é a decisão que a tua mente vai tomar de forma automática? Quando você estiver de frente daquele desafio, não vai que não vai dar certo. Não vai que vai dar errado. E nisso tudo acontece onde vem os medos, os traumas. Então, assim, é muito interessante quando a gente entende como a nossa mente funciona, como a nossa mente capta o meio à nossa volta, porque muitas vezes a Bíblia fala assim, que o inimigo, que o povo de Deus está sendo excluído porque ele faltou o conhecimento. Né? Até eu falei isso esse dia para você, né? Eu falei assim, o que liberta não é nem o conhecimento e nem a verdade. A verdade liberta quando você conhece. A verdade por ela só, ela sempre esteve ali. Mas enquanto eu não conheço, ela não me liberta. Então a verdade solta, ela liberta? A verdade não liberta se eu não conhecer. Só que eu só conhecer e não for a verdade, também não liberta. A junção de conhecer também a verdade... não adianta você só conhecer e não praticar ela, né? O conhecimento só é conhecimento quando a gente pratica, Nath. É que a gente confunde conhecimento com informação. Quando a pessoa só recebe aquilo que a gente chama de conhecimento, isso ainda não é um conhecimento. Você tem uma informação, é um poder alto. Você tem uma informação. Mas a informação só se torna conhecimento quando você começa a praticar aquilo. Quando você pratica, aí sim você vai ter o conhecimento que é chamado de conhecimento empírico. Né? Então aí sim, aí você vai ter autoridade naquilo, porque agora sim você conheceu. Sabe, quando você entra numa fusão mais funda. Você vai ver na Bíblia, fala assim, ó, e Adão conheceu Eva. O que ele está falando? Ele está falando da fusão. Você vai ver, você pode ver, quando fala da parte sexual na Bíblia, fala, e fulano conheceu ciclana e nasceu Bertano. E fulano conheceu ciclano e nasceu outro. Quer dizer, o conhecer está falando da fusão. Não é só de ter conhecimento, não. Ele está falando assim, eles entraram em uma unidade. Aí quando essa unidade vem, ela liberta. Então, a libertação da verdade, qual é a verdade que Jesus está falando ali? Qualquer verdade.
não é só a verdade espiritual, não é só a verdade da Bíblia, não, a verdade sobre a Nath liberta a Nath. A verdade sobre o Divaldo me liberta também. E é interessante que se a mente mente para nos proteger, o nosso corpo não mente. O nosso corpo, ele informa tudo. O grande desafio é que muitas vezes nós não conseguimos ler a informação que o nosso corpo dá. O último nível de informação, um ato desesperado do nosso corpo, é a doença. Adoecer. Aí quando você adoece, aí sim, aí a gente vai entender que o negócio está um pouquinho mais grave. Né? Aí o nosso corpo começa a dar sinal de que falou, existe uma coisa... Teve uma moça, Nath, que eu fiz uma análise, nela, conversando, eu nem fiz análise completa, eu só fiz uma análise assim, conversando com ela no bate-papo. E, na verdade, foi até o marido que estava falando para mim. E ela pegou e falou assim, eu queria fazer porque eu queria entender por que meus dentes quebram tanto. Falei assim, aí ele pegou e falou assim, Divaldo, eu já gastei mais de 21 mil na boca dessa mulher, moço. Já foi dente, arrancou e fez implante, e trata que trata, o dente estoura, o dente quebra. Eu olhei para ela e falei assim, mas você quer parar de gastar dinheiro com essas coisas? Então para de engolir fogo. Tem coisa pesada aí que você não está querendo falar, que os dentes estão chegando até quebrar para tua língua vir para fora. Por que você não está falando? A mulher começou a chorar na hora. Ela falou assim, mas foi Deus que te falou? Eu falei, não, irmão, infelizmente sou homem de Deus, mas não posso falar que foi... Pode até ser que foi Deus que me falou, mas através da ciência. Se eu falar que veio com um poder sobrenatural, eu falo, não foi. Eu sei disso porque eu conheço a leitura do corpo. O corpo consegue mostrar até mesmo, Nath, dependendo do grau que foi, um abuso sexual, o corpo mostra. Porque você vai ver uma pessoa que está com um corpo harmônico, um corpo normal. Aí chega na região ali das genitais, você vê um negócio grande, sabe? Que sai fora daquela linha que estava seguindo. Tipo, você vê um corpo, você vê um rosto, porque metade da análise é no rosto, metade da análise é no corpo. Então você vê um corpo, que ele tá um rosto, que ele segue uma linha. A parte de baixo, quando ele não segue uma linha, beleza, ele diz uma coisa. Mas quando ele sai muito fora do padrão, aí chama atenção. Falou, opa, tem uma discrepância muito grande ali. O que esse corpo está querendo esconder? O que esse corpo está querendo falar? Então, na hora, a gente a pergunta se é batata. Dificilmente a pessoa não sofreu algum tipo de abuso. Nessa questão aí que você falou dos dentes, tem que ter um nível muito profundo, né? De emocional desestruturado. Peraí, ô gente, vamos fazer o seguinte, pega esse dedinho aqui, bota nesse avião, vamos mandar para o maior número de pessoas, umas 5 pessoas, já tá bom. Vamos mandar para essas pessoas, porque a gente vai falar aqui das cinco formas que o seu corpo tem, que o corpo das pessoas possuem, e como assim, como o seu corpo pode falar o porquê você conquista e o porquê você deixa de conquistar tudo que você tem. Então, vamos pegar esse dedinho aqui. Essas 5 características vai ajudar muita gente, vai transformar a vida de muitas pessoas, porque tem muita gente indo pro buraco, porque não entende o que a mente está querendo dizer. Às vezes a sua mente te sabota porque você não tem o conhecimento de quem é você. E a partir do momento que você entender isso que o Edivaldo vai estar entregando aqui, tenho certeza que você vai ser completamente transformado. Então, pega esse dedinho aqui, bota no aviãozinho e vou mandar para o máximo de pessoas que vocês conseguirem aí. Vou estar enviando aqui também. Bora. Vou enviar aqui também. Quero ver todo mundo transformado aqui nessa live. Vamos acordar esse povo aí. Não tá dormindo uma hora dessa? Bora levantar essa geração. Mandei aqui para todo mundo que o meu direct permitiu. Quero ver vocês mandando também, hein? Para a pessoa chegar nesse nível de quebrar mesmo os dentes, de trincar, de estourar, ela tem que estar com o emocional muito abalado, né? Tá sem áudio. Bora. Voltou. Agora sim. Voltou. Tá me ouvindo? Voltou? Voltou? Que nem Mourões, né?
Aê, Paulão. Paulão falou já, o Paulo Diego falou que já mandou para uns par lá. Paulo. O que acontece? Os dentes são móis. São tipo muro que protege a língua. Certo? A língua, a Bíblia fala que a língua, o poder da vida e da morte está na língua. Certo? Então, os dentes ali é como um muro. Para quê? Para trazer proteção para aquilo que está guardando algo. Né? Nada que você... O nosso corpo tudo é inteligente. Tudo que Deus faz, a gente aprende muito com a anatomia, olhando para a natureza, olhando para os animais, né? E olhando para a gente também. Então, os dentes, por que você vê a parte mais dura do ser humano é os dentes? E Deus colocou os dentes para guardar, porque você nunca vai colocar algo que é precioso sem proteção, Nath. Você não vai colocar algo que seja muito valioso e não colocar muro, não colocar nada. Se aquilo realmente tem um valor para você, você com certeza vai colocar num cofre, vai colocar em algum lugar que consiga proteger aquilo de alguma forma. A nossa língua é a mesma coisa. A nossa língua, que é o que vai sair dali, às vezes tem várias situações, não só questão emocional. Um exemplo, pode ser questão espiritual também? Pode. Um exemplo, às vezes a pessoa é um profeta e ele precisa abrir a boca, ele precisa falar, ele precisa... Aí a gente precisa entender a história. Mas o que, a princípio, eu só entendi que os dentes dela estavam a ponto de quebrar, para você ter noção. Às vezes, até na questão da morte, é um lado que eu não gosto de ir muito, tá? Lado de doenças e de morte eu não gosto de muito, porque não é a minha praia. Eu não trabalho na área da saúde, então não tenho muito entendimento nisso. Mas só pra gente fechar isso aí, só para você entender essa questão dos dentes dela. É necessário entender a história, porque ela, mais que ninguém, sabe o que ela está guardando. O porquê que ela não está falando. A única coisa que eu sabia é que para chegar a ponto de estourar o dente, era uma coisa muito séria que ela estava guardando. Era algo que ela precisava e estava matando ela por dentro. A Bíblia fala assim, que enquanto me calei, até os meus ossos apodreceram. Lembra dessa passagem? Que quando você se cala, até os ossos ficam podres. O dente estoura do mesmo jeito. Então, você vai ver, você pode ver que você nunca vai ver uma pessoa, dificilmente, você vai encontrar com depressão uma mulher ou um homem que estoura facilmente. Você já fala e já manda, já na lata, já não guarda nada. Você vai ver ele errar com muita facilidade. Mas depressão não, porque ele não guarda. A depressão é para aqueles que, se você não explode, você implode. Se você não consegue jogar para dentro, e é uma coisa que está... Esse perfil qual é? Não, qualquer perfil. Só que o perfil que mais tem essa facilidade é o conservador. Porque é aquele cara que ele vai tentar segurar tudo, vai tentar se doer, guardar o máximo que ele consegue. Então, se você não conseguir pôr para fora, estourar, você vai estourar por dentro. É daí que vem as doenças. Doença na úlcera, doença de gastrite. Você pode ver, é gente que passa muito nervoso. Não tem gastrite nervosa? É muito nervoso. Ela só é gastrite porque é nervosa. Fica nervosa. Então, o nosso corpo, só para você entender, assim, existe cinco formatos de corpo, e cada formato de corpo tem uma mente, um estilo de mente. Esse corpo ele só é formado por causa de um trauma ou de um evento de percepção da pessoa, do feto ou da criança, no caso. Isso acontece até os 6 anos. O primeiro traço que ele é formado, ou o primeiro perfil, como eu gosto de chamar, existe os traços de caráter, Nath, que é o traço que Reich deu. Existe os perfis corporais, que é o nome que eu dou, porque ele é mais simples de trazer entendimento daquilo que é. Então, dentro dos perfis corporais, o primeiro é o erudito. E o erudito, ele dá a formação dele se dá no ventre do útero, na maioria das vezes. E o formato do corpo dele, vai ver que aquela Tá cabeçudinha. travando aqui, eu não sei se é o meu, se é o seu. Não, eu acho que é o seu. Tá, peraí. Pelo menos para mim aqui tá normal. E Pessoal, agora? tá travando aí para vocês também? Aí.
Eu tô conseguindo te ouvir. Tá, beleza. Aqui melhorou pra mim também. Então tá, já. Pessoal, se começar a pipocar aí, vocês dão um toque pra gente aí. E aí, Nath, o que acontece? A primeira formação se dá no ventre. Essas formações, cada corpo vai ter um formato particular por causa de uma dor de percepção. No caso desse primeiro traço, ele é formado dentro do ventre da mãe. A gente chama ele de perfil erudito, que é aquelas pessoas mais magras, normalmente tem os ossos mais aparentes, eles são mais cabeçudinhos, assim. A energia desse corpo, desse perfil, é toda na cabeça. Por que ele forma esse tipo de corpo? Porque dentro do ventre da mãe dele, quando a mãe estava grávida, ele sentiu a dor que a gente chama da dor da rejeição. Só que não é uma rejeição que a mãe rejeitou ele. É a forma com que ele percebeu o mundo. O mundo dele, naquela hora que ele está no ventre, é a barriga da mãe dele. Então, o que ele percebeu? Que quando ele mexia, um exemplo, ele estava dentro da barriga da mãe e ele mexia. Quando ele mexia, ele existia, a mãe dele lembrava que ela estava grávida. E se ela tivesse com algum problema financeiro, problema com relacionamento com o pai, problema com alguma coisa, e ela colocava a mão na barriga, o que uma mãe vai pensar naturalmente? Meu Deus, o que vai ser do meu filho? Se é situação financeira, o que eu vou dar para esse menino? Olha, o pai dele desse jeito e tal. As preocupações da mãe faz com que o útero dela fique frio e duro. Então, como que aquele feto ele percebe? Ele percebe que toda vez que eu mexo, toda vez que eu existo, o meu mundo fica pior. Fica gelado e duro. A partir daquele momento, como a nossa mente, a mente dele já está formada ali, o que ele começa a perceber? É aquela programação que eu falei. Se deu errado uma, deu errado duas, deu errado três, na sua mente gravou o quê? Dá errado toda vez que eu existo. Então essas pessoas, quando eles começam a ficar grande, criança, são pessoas que não vão gostar de toque, são pessoas que não vão gostar de ser visto. Por isso que eles são magrinhos, que é para nem notar eles. Para eles a energia toda na cabeça. Então eles percebem o mundo de forma muito racional. Porque para eles o que importa é a cabeça. Então são pessoas que gostam muito de ficar só, são extremamente criativos, mas têm muito medo de ser rejeitado. Não ele, mas as ideias dele principalmente. Aí o segundo traço, ele se dá, e nota que todos esses traços, tanto o recurso que ele tem, quanto as dores que ele tem, só vem por causa desse trauma. O segundo traço, que é o traço do que a gente chama de acolhedor, o perfil acolhedor, o que acontece? Ele é naquele momento da amamentação. É no momento em que a criança não sabe pedir, ela não sabe falar, ela só sabe fazer o quê? Chorar. Então, se ela está com fome, ela chora. Se ela fez cocô, ela chora. Se ela fez xixi, ela chora. Se tem alguma coisa incomodando ela, uma roupinha, um selo pegando, ela chora. E a mãe é que tem que entender o que está acontecendo com ele. E aí, o que acontece na vida adulta dessa pessoa? Essa pessoa vai ser de chorar muito. E essa pessoa é normal quando é pequenininho, mas quando você é adulto, rapaz, chora pra você ver na frente de alguém. Agora você imagina, se você trabalha num lugar onde não pode chorar, ou que chorar, você está no meio de um exemplo, você é executivo, como é que eu vou chorar? Aí você não chora, você tem que falar. Aí talvez você trabalhe no serviço e não pode falar. Então você entende que, tipo assim, qual que é as dores dessa pessoa? As dores dessa pessoa vai ser muito sentimental. Por quê? Porque naquele momento de amamentação, o mundo da criança é só a mãe. Então você vai ver que a mãe, o filho ele quer mamar, ele olha pro rosto, ele olha pro olho da mãe. A mãe tem que pôr contato. Então se a criança está mamando, a mãe não olha pro olho dele, está fazendo outras coisas porque ela está na correria, o que vem nessa criança é um vazio. Porque ela buscou o contato da mãe, ela buscou o acolhimento da mãe. Não quer dizer que a mãe negou ela, não quer dizer que a mãe não acolheu, a mãe abandonou, que é a dor do abandono. Mas foi a maneira que essa criança se sentiu abandonada. E ela carrega para a vida dela inteira essa dor do abandono. Ela vai fazer de tudo na vida para não ser abandonada. É por isso que tem, e olha que 80% dos brasileiros tem esse traço alto. 80% dos brasileiros tem esse traço, esse perfil acolhedor alto.
Então, os traços, sentimento... A Du mandou uma pergunta aqui. Ela falou assim: há casos de pessoas com determinado perfil e de repente mudar? Exemplo, um harmônico ficar com o perfil de acolhedor? Os traços nunca vai mudar. O máximo que pode acontecer é um exemplo. Se você tem um harmônico e um acolhedor alto, os dois ali mais ou menos no pé de igualdade, pode ser que em algum momento você está com mais de acolhedor mais alto do que o harmônico. Pode ser que ele substitua. Mas, um exemplo, se você tem o erudito baixo, ele nunca vai ser alto. Se ele tem o erudito alto, ele nunca vai ser baixo. Então, dentro dos primeiros ali, pode ser... Porque, um exemplo, quando a gente é mais novo, por volta de 15 anos, aos 21 mais ou menos, é natural que o seu corpo seja mais harmônico. E quando você chega à meia-idade, é natural que o seu corpo seja mais conservador. E é interessante a gente fazer esse acrescento, por quê? Porque o nosso corpo muda conforme a nossa mente muda. Por que nós é mais harmônico quando é mais novo? Porque é o momento que a gente tem mais energia para gastar. Então é o momento que você está mais no power mesmo, você está fazendo mais as coisas na correria, você tem mais energia, você tem mais gás. Na vida, quando você chega numa idade mais alta, você já está desacelerando. Você já está com a vida mais tranquila. Então é normal que você seja um pouco mais conservador no seu perfil. Então não muda, você vai ver que uma pessoa... Pode falar. Nessa pergunta que a Duda fez, por exemplo, ela falou do harmônico ter um perfil mais de acolhedor. Eu não sei se foi isso que ela quis dizer, mas, por exemplo, uma pessoa que tem o perfil acolhedor e o harmônico no mesmo, assim, na mesma estrutura. Se ela tiver na dor, ela tem o corpo lá desenhado, o corpo harmônico, mas se ela tiver na dor, ela tem a possibilidade de ficar mais cheinha, ou não? Sim, ela vai ficar mais cheia, mas ela não perde as curvas. Você conhece a Jô Todinho? A Jô? Sim. Sim. Olha o tamanho que ela é e vê a cintura dela. Ela não perde a cintura. Ela não perde a cintura. Ela pode engordar o que for, ela não vai perder a cintura. Agora você vai ver outras pessoas que engordam e fica reto. Outras pessoas que engordam e fica redondo mesmo. Por quê? Porque o perfil não muda só porque a pessoa engordou. Ela vai continuar. Só vai mostrar que ela está na dor daquele traço. A dor daquele traço vai fazer aquilo ser mais evidente. Então, vamos supor, se ela é muito harmônica, é normal que se ela estiver na dor da harmônica, vai tentar esconder aquelas curvas, mas não consegue esconder. Entendeu? Então, tem pessoas... Tem pessoas que já foi mais harmônica, que nem minha esposa está falando aqui. Tem pessoas que já foi mais harmônica, que nem minha esposa já foi bem mais harmônica. E hoje ela está mais conservadora, está mais acolhedora. Por quê? Por causa devido ao que está passando. Entendeu? Mas ela sempre teve o acolhedor e ela sempre teve o harmônico. Nunca foi tão alto. Entendeu? Nunca foi tão alto, talvez, a questão do acolhedor e do conservador? Talvez não. Mas é isso que eu falei. A nossa mente ela muda, mas ela não bagunça a ponto daquele que está embaixo subir para cima. Entendeu? Pelo menos ainda não tem esses casos ainda. Acho que foi a Sandra falou assim, ó. Nossa, então 80% das mães falham nesse aspecto de atenção ao bebê. Verdade. Acho que deve é assim? É falha mesmo isso? Não é que... A verdade é assim, ó. Que nem sempre que a gente falou, a gente vai falar muito sobre isso. A verdade liberta. Quando a gente não conhece a verdade... na fase, principalmente agora, você imagina, as mães estão sendo mães mais novas. É um tempo que as meninas estão tendo filhos numa idade que talvez não seria, era para estar aproveitando. Por descuido, elas estão sendo mãe. Estão sendo mãe no momento onde ela queria curtir. Onde ela queria estar fazendo outras coisas. Só que ela se dá um exemplo, uma menina de 17 anos, 18 anos, se vê grávida. Que estrutura ela vai ter para ser mãe? Ela não soube nem ser filha ainda.
Entende? Então, há Sim. sim realmente essa questão do abandono, mas é importante frisar que o abandono não se dá porque a mãe abandonou. O abandono se dá porque foi a percepção da criança. Você entendeu? A criança tem essa questão de... Foi a forma com que a criança entendeu o mundo. Talvez a mãe nem foi tanto. Outra pergunta que o pessoal fazia muito era se tem como a gente colocar as marcas que nós queremos no nosso filho. Gente, não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como você... Por mais que o pai e a mãe queira melhorar em algum aspecto, não se trata da forma com que eu trato, mas da forma com que ele percebe o que eu faço, certo? Perfeitamente, perfeitamente. Não é o que você faz. Talvez você vai fazer que nem um acolhedor hoje. Um exemplo, ele está com um relacionamento com outro perfil aí. Vamos colocar aí, sei lá, um articulador. E o articulador ele também tem um acolhedor. Imagina aí um acolhedor com articulador. E a outra pessoa só tem o pico maior dela, só o acolhedor. Então você imagina uma acolhedora, só de acolhedora, e uma outra pessoa que está aqui com a acolhedora também, mas tem o articulador junto. Por mais que esse cara vai se dedicar aqui, ele vai com muito esforço e vai chegar aqui. Ele consegue chegar ao nível que ela está de acolhimento? Não vai, porque ele não tem tudo isso. E aí é onde os casamentos dá pau. Por quê? Porque a mulher vai ficar sentindo falta desse tanto aqui que não chegou. Ele não está me acompanhando, ele não está me amando do jeito... Aí o cara falou assim, eu estou me matando para ser amado, para essa mulher nada tá bom. Tudo para nada tá bom. Tudo que eu faço para nada tá bom. Nada tá bom. E na verdade ela não está errada e nem ele, porque ele realmente está fazendo esforço, ele está chegando até onde ele consegue, e ela também não está percebendo que para ela realmente não tá bom. Nós estamos finalizando um grupo sobre relacionamento, A2, e vamos estar iniciando, já deixa aqui o pessoal que quiser participar, nós vamos estar iniciando um outro grupo, a partir de semana que vem, no WhatsApp, onde eu entrego aí esses 5 perfis, mais ou menos como estou fazendo aqui, claro, de forma um pouco mais resumida, né? E dou lá as dicas, respondo as perguntas e tudo, e dura uma semana só. Uma semana termina, começa a outra e assim vai. Então, quem quiser que não participou e quiser participar, a partir de semana que vem, né, estamos aí com o grupo já começando a se formar. A partir da semana que vem, a gente inicia aí a partir de terça-feira. Quem quiser participar, depois é só chamar no direct aí que a gente manda o link. A Duda Não estoura aquele grupo aí, gente. Eu tô no grupo e o pessoal pergunta inúmeras coisas, falam da vida deles, perguntando realmente qual a solução para entregar para eles. O Edivaldo tem transbordado muito, tenho visto pessoas ali que realmente estão tirando a sujeira de dentro delas para serem restauradas. Eu tenho certeza que você precisa estar dentro desse grupo, não porque a sua vida esteja turbulenta, mas para você conhecer quem você é, realmente entender como que o seu corpo se expressa, como que a sua mente se expressa. Manda um direct aí para o Edivaldo, manda um direct aqui na Forever, eu vou pedir o link para ele, eu vou estar enviando para você e eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom você estar dentro desse grupo. Verdade. Qual que é o terceiro perfil aí, Edivaldo? O terceiro perfil é o articulador. O articulador é quando a criança ela já saiu do momento de amamentação e agora ela começa com uma interação com terceiros. Então é aquele momento que a criança está naqueles momentos que ela começa a fazer aquelas gracinhas, sabe? Que a mãe quer mostrar para todo mundo, que ela está fazendo aquelas palhaçadas lá, e aí quando chega pessoa vizinha ou alguma pessoa que chega, visita, né? Falou, filho, faz aquela dancinha lá para tia ver. Aí ele faz e todo mundo dá risada, ele é o centro das atenções. Só que chega um momento que, por algum motivo, a criança não está afim de fazer. Ou ela está focada em outra coisa e a mãe quer que ela faça aquela gracinha. E ela não faz. É a hora que pega no colo. Não, pega o filho no colo. Fala, não, vai, filho, faz aqui para tia ver. Ele não quer fazer. Aí a mãe faz o quê? Então tá bom, vai brincar lá, vai brincar lá. Naquela hora, ele sente uma dor que é chamada dor da manipulação. Tipo, se eu faço, eu tenho valor. Se eu não estou afim de fazer, eu não sirvo para nada.
naquela hora ele começa a entender que o mundo é feito de forma negociativa. Então, se eu quero alguma coisa, eu tenho que me articular para poder conseguir alguma coisa. Então, ele se sente... Essa pessoa, ela vai ser, como quando ela está no recurso dela, ela vai ser uma pessoa que ela consegue articular muito pessoas, consegue articular, conectar pessoas com muita facilidade, consegue fazer, sabe, ter resposta na ponta da língua. São pessoas muito independentes, não gostam muito de opiniões, são pessoas que têm opinião própria, sabe? São muito bons para trabalhar com venda, mas quando estão na dor, rapaz... Quando eles estão na dor, eles têm 3 coisas que é bem típica deles. Bem típica. A primeira, porque assim, eles têm um senso de grandeza, então eles precisam se aparecer de alguma forma. Eles são aqueles pavãozão, sabe? Quando ele chega, ele tem aquele sex appeal de poder, de tipo assim, eu tenho que ser o poderoso. Então o que acontece? Normalmente essas pessoas, quando eles estão na dor, que eles precisam de chamar atenção para eles usam 3 tipos de situações. Ou ele usa a questão do medo, ele vai fazer a pessoa aí, tipo, colocar em choque a pessoa, sabe? Começa a falar coisas, um exemplo no relacionamento mesmo que eu estou fazendo lá no grupo, deixei um áudio para eles falando isso. Um exemplo no relacionamento, a pessoa chega lá e fala assim, você não vai fazer isso? Não, tá bom, então deixa, pode deixar. Eu vou pra rua, você fica aí, depois você vai falar que a culpa é minha, que não sei o que tem, e começa, ou então vai falar com ele, não, você vai ver o que vai acontecer com você depois. Pode deixar, não precisa fazer mais nada, pode deixar. Aí a pessoa já fica tensa e fala, nossa, como é que eu... Aí tudo isso pra quê? Pra ele tentar manipular a pessoa pelo medo. Então ele vai tentar trazer pânico na cabeça daquela pessoa, porque é uma maneira dele manipular aquela pessoa pelo medo. Segundo tipo de manipulação que ele tenta fazer é tentar usar o charme. Então ele vai tentar com aquele jeitinho, sabe? É aquele homem que ele fica malandro, sabe? Só para conseguir alguma coisa, você vê que esse jeitinho, você está querendo alguma coisa. Quando você conversa com muito carinho assim, porque ele não é de carinho. Esse traço é um traço que ele não é de sentimento. Ele tem medo, ele tem muita dificuldade no relacionamento. Por quê? Porque para ele, como ele não tem muito entendimento disso, ele tem muito medo de entregar isso e ser manipulado depois. Como o medo dele é de manipulação, ele tem medo de se entregar, ele tem medo desse sentimento, tem medo das pessoas gostar dele. Por mais que ele quer jogar charme para ser desejado. Mas ele não quer que a pessoa ama ele diretamente, porque se ela me entregar o coração dela, o que ela vai querer em troca? O meu? Não, o meu não dou não. Não dou, então eu prefiro não se envolver de forma emocional com ninguém. Então eles vão ter muita dificuldade de se envolver por causa disso. Então eles usam esse charme deles para conquistar as coisas que eles querem. E a terceira coisa que esse articulador usa muito é a questão da autocomiseração, de se fazer de vítima, vitimismo. Toda vez isso acontece comigo. Tem uma facilidade para chorar, para se sentimentalizar, mas não tem sentimento nenhum. É aquela pessoa que está chorando, meu filho tem muito esse traço. Ao mesmo tempo que ele está chorando, se deu o que ele quer na mão, o choro corta na hora. Não, é rapidinho. Eu quero muito aquilo, eu quero aquilo. Foi tó. Tá bom. Ele tá chorando agora. Aí as pessoas falam assim, para ser malandro mesmo. Por isso que ele tem aquele ar meio de malandrão, meio de, sabe? Toda pessoa que tem essa marca tem que tomar muito cuidado, porque ele rotula muito o pessoal que tem essa marca. Ele é muito rotulado. E quando você é rotulado como uma pessoa mal vista, você começa a rejeitar os seus recursos também. Porque se você não aceita... Entendi. Você começa a rotular você mesmo? Não, as pessoas te rotulam. Um exemplo, como uma pessoa mau caráter, uma pessoa duas caras. E de tanto falar isso, vai chegar uma hora, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você mesmo começa a acreditar. Você mesmo começa a acreditar, porque está todo mundo falando. Se você não tem esse conhecimento para te libertar e assumir que, tipo assim, isso é ruim se eu usar para o lado ruim. Mas se eu usar para o lado bom, eu vou conseguir fazer para os outros o que ninguém consegue fazer. O articulador ele consegue articular para qualquer um, ele não consegue articular só para ele.
Se ele tiver no recurso, meu, ele ajeita o lado de qualquer um. Não, peraí, que é rapidinho. Falou, louco, mas o que você fez? Pegou de um, pegou do outro, chamou daqui, trouxe de lá, emendou com esse. Falei, rapaz, mas daqui a pouquinho, falou, tá resolvido, tá tudo pronto. Se ele tá no recurso, é benção. Só que todo traço, acho que a Duda perguntou até isso, né? Qual que é o que dava mais certo? Ela perguntou assim, quais perfis têm possibilidade maior de se darem bem? Todos os traços se dá bem se ele estiver no recurso e todos os traços se dá mal se estiver na dor. Todos, todos, todos. Se ele estiver na dor, meu, é um desastre. Se você estiver no recurso, é sucesso. Então é simples você entender a tua vida, é só você saber em qual lado que tá ruim e qual lado que tá bom. O lado que tá ruim, com certeza você tá na dor, você precisa entrar no recurso. Se você entrar no recurso, acabou. Não tem um meio termo. Ou você tá na benção ou tá na maldição. Não tem outro jeito. Não tem como agradar ao Senhor. Todo mundo que tá aqui na live, manda pergunta aí, vamos destravar isso tudo. Vocês estão recebendo ouro e estão ficando quietos. Bora perguntar, bora desenvolver, bora se conhecer. Manda pergunta aí que a gente vai transformar a vida de vocês. Aproveita com E aí agora gratuita. A gente... Oi? Consultoria gratuita. E as... Não os benefícios, não é os benefícios. A gente falou do lado da dor. Agora, quais são os recursos, os principais recursos aí do articulador? Articular as coisas. De encontrar a saída. Às vezes tá todo mundo travado, o articulador chega e ele destrava, velho. Ele solta. Tá todo mundo ali tentando achar, fala, aonde eu vou, como é que eu faço, o que eu tenho. É rapidinho. Ele pega a mão dele e fala, peraí, pega lá você, pega daqui o quê? Ele é muito liderança, você entendeu? Ele não é de execução, mas ele é de fazer. Ele tem uma facilidade de tirar todo mundo da zona de conforto, que ele tira com classe. Ele, se ele tiver que fazer o bem por você, e se fazer bem por você, fazer você chorar, ele faz você chorar e não tem sentimento nenhum de dor. Nada, 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 nada. Se fosse um acolhedor, coitado, mesmo que ia fazer bem pra pessoa, ele não consegue. Porque dói nele também. O articulador, não. O articulador, ele no recurso dele... A gente trabalha aí, quando a gente trabalha um articulador junto com um acolhedor. O articulador vai o tempo todo tirar o acolhedor da zona de conforto, né? Não, tudo vai depender. Você fala os dois em um só ou um casal? Não entendi. Não. Por exemplo, tá trabalhando um articulador, eu tenho um desses traços, eu tenho um pico de articulador. E trabalho com uma acolhedora. E o tempo todo eu tô matutando nela. E eu acredito que a pressão, às vezes, tira esse acolhedor da zona de conforto, né? Tira, com certeza tira. Tira. Tudo, Nath, o que tem que ser visto nesse momento é qual é o resultado que vocês estão querendo ter. Um exemplo, para a gente ter uma vida financeira boa, é impossível você não colocar a sua... Para você ter uma saúde financeira boa, é impossível você não colocar, às vezes, a sua saúde física ficar ruim. Porque você vai ter que trabalhar mais, você vai ter menos tempo, então automaticamente você acaba comendo menos. Por quê? Porque você está buscando uma saúde financeira. Mas é durante um período. Entende? Então, quando o segredo está na onde? Está em você definir o que vocês querem. Ó, eu quero isso. Então, beleza. Qual que é o recurso que você tem para a gente chegar nisso? E qual que é o recurso que eu vou ajudar mais nisso? Porque o que um articulador faz, um conservador, um acolhedor não vai conseguir fazer. Um acolhedor ele não consegue ser objetivo, um exemplo. Ele não consegue ter objetivo, ele não consegue nem saber o que... Ele não consegue ter clareza, ele não consegue. Ele não consegue nem saber o que ele sente, na verdade. Ele sabe sentir. Sabe que está doendo, mas não tem clareza. Então, eles trabalhando, o que eles têm em comum é que nenhum dos dois tem perna para executar. O articulador também não tem perna para executar, ele precisa de gente. É por isso que ele articula. Porque ele não é bom para execução. Então, ele precisa articular para poder construir alguma coisa para ele. Senão, se ele tiver só o perfil articulador sozinho, ele não vai conseguir ter, se ele não fazer uma parceria, um exemplo.
Aí ele precisa E colocar, aí, fazer uma parceria com uma alguém. pessoa de execução seria um esquizoide e um harmônico? O quê? Você fala para ele poder ter a perna para Pessoa para fazer? executar. Porque, tipo, o esquizoide, ele tem um corpo bem comprido, né? E o fato dele ter esse corpo comprido dá execução para ele? Não? Não, não. Os executores são o conservador e o harmônico. Só os dois que são mais de execução. O erudito... Oi, Leandro, boa noite. Chegando aí na live com a gente. Fala, Leandro. Seja bem-vindo. O erudito, ele vai ter só o poder de criação. Ele vai conseguir criar as ideias, sabe, construir na mente dele. E se ele tiver no recurso, ele consegue trazer isso para um papel. Mas ele não vai conseguir executar. O oral, se a gente for pensar assim, num teatro, vamos pensar num teatro que você vai entender os 5 traços. O teatro, quem é o cara que vai articular o teatro? O erudito. É o cara que na mente dele está tudo pronto. Se ele tiver no recurso, ele coloca no papel tudo. Quem vai fazer o quê? Ele consegue trazer ali com muita riqueza. Quem que é a pessoa que vai colocar o sentimento, a cor? O acolhedor. O acolhedor. Ele vai colocar ali o sentimento, a emoção, para fazer a pessoa grudar ali. Falar, nossa, eu quero saber mais. Nossa, que interessante. Faz a pessoa chorar. Faz a pessoa estar ali. Ele vai dar sentimento. Quem que vai conseguir organizar tudo isso para que isso realmente aconteça? Colocar cada pessoa no seu lugar, arrumar o cenário. Ó, pega aquilo, tira daquilo lá, leva aquilo lá. Ô, fulano, pega aquilo lá. Quem que vai ter essa visão? O articulador. Quem é que vai estar ligado aos detalhes? Quando tá todo mundo no pauleira, que não vai deixar passar nada despercebido. Conservador. Porque ele é muito minucioso. Ele é lento justamente por isso. É atirador de elite. Então ele vai ver cada detalhe. Ele vai ser aquele cara detalhista. E quem que é o cara que vai brilhar no palco? Que vai falar assim, agora deixa comigo. É o harmônico. Então, isso aí são 5 traços dentro dos seus recursos. Eu trouxe aqui dentro do teatro, mas você pode usar isso para a vida. Então, quando você está no seu recurso, dentro desse teatro que eu construí aqui, você vai ver, você acha que o erudito vai ficar com inveja do harmônico? Ele não quer saber de palco, moço. Ele quer as ideias dele brilhando lá. Ele quer que alguém que seja bom o suficiente brilhe lá naquele palco. Ele quer que alguém que seja bom o suficiente dê a emoção, que na mente dele é muito clara, mas ele não consegue trazer isso para a realidade. Ele só consegue isso na dele. Então ele precisa que exista uma liderança ali que consiga articular para que aquilo realmente aconteça no tempo certo, senão não sai. Todo mundo vai ficar caçando e caçando, deixando tudo bonito. Fez, solta. O articulador é aquele, vai, vamos. Pega lá, vai aqui. O articulador é aquilo lá. Então ele vai fazer acontecer o negócio. E o que vai fazer não dar merda é o traço conservador aí, que vai dar aquele... olhar os detalhes que ninguém tá olhando, tá todo mundo lá nos seus, e ele tá ali, olhando só melhorando o processo, fazendo as coisas sair da melhor maneira possível. Entende? A Sandra perguntou assim, ó, o articulador não tem tato para com os outros? O que acontece? As pessoas acham que o articulador, ele é uma pessoa má ou chata. Ele não é uma pessoa má. Ele só não gosta de colocar sentimento nas coisas. Por quê? Porque para ele, o sentimento é uma coisa que ele não tem afinidade com o sentimento, com emoções. Ele não tem muita afinidade com isso, porque faz dele ficar muito vulnerável. Então, pro articulador, sentimento é fraqueza. Então, se ele vê alguém chorando, para ele é um sentimento de fraqueza. O articulador, para ele chorar, ele só chora de raiva. Sabe? Só pra, agora falar assim, não, eu tô sentindo. Não tem isso. Com ele não tem esse negócio. Entende? Para ele, então, ele percebe o mundo de uma outra forma. Só que o fato dele não ligar para sentimento não quer dizer que ele não liga para as pessoas. É bem diferente. Não ligar para o sentimento é uma coisa. Não ligar para as pessoas é outra coisa diferente. Então, exemplo, se tem uma pessoa chorando do lado dele, tá chorando por causa do quê? Ah, tá chorando porque largou. Pô, acolhedor foi largou, filho. Isso aí é traste, isso aí não valia nada mesmo. Ele já enxerga já assim. Falei, não, filho, vai para outra. Para. Não coloca sentimento ali. Falei, pra que você foi dar seu coração pro outro? Você é besta.
Você foi confiar no outro, você não sabe. É tudo tranquilo. Boa noite, Will. Bem? Fala, Will, boa Seja noite. bem-vindo aí na live. Bora transbordar aqui na sua vida. Então ele não tem muito sentimento, sabe, Nath? Mas não é que ele não liga para as pessoas, muito pelo contrário. Ele liga para as pessoas, só que ele liga do jeito dele. Essa é a grande sacada da vida que Deus deixou, é porque cada pessoa tem a sua forma de existir. E não existe certo ou errado, só existe uma forma. Falei, essa é a minha forma, é o jeito de ser. Você vai falar que o meu jeito de ser é errado? Então você está falando que Deus errou de me fazer assim, ué. Eu não escolhi ser assim. Muito pelo contrário, às vezes a gente queria até mudar. As pessoas não me entendem, eu queria até mudar, eu queria ser um pouquinho mais... Você vai perguntar para uma pessoa que tem esse traço de acolhedor, se ele tiver na dor, ele fala, eu queria ter um pouco mais de sentimento, mas eu não consigo, velho. Eu vejo esse negócio aí, sabe? É que nem você vai ver um profeta tentando ser pastor. É a mesma coisa, tem os 5 ministérios, não tem? Você vai ver um profeta fazer visita, ele já fala, não, tem que ir pro inferno mesmo. Você viveu com a vida torta até agora, você tá querendo, não, vai morrer, vai pro inferno. Ele não vai ter aquele tato que nem o pastor tem. Não, filho, vai dar certo. Calma, fica em paz. O pastor ele já é aquele mais paciente, ele já entende mais. Você vai fazer um curso com um profeta, já vai dar no meio mesmo. Do tanto tempo, eu tenho certeza que Deus está falando para você despertar, você não acorda para a vida. Você fica aí, não adianta vir com chorinho, não. Não vem com chorinho, não. Você tem que levantar uma vergonha na cara e mudar a tua vida. O profeta já vai direto, já vai rasgado. Aí você vai falar que hoje é errado? Ele é profeta, ele não tem esse tato de pastor. Cada um dentro do seu. E tem seu mistério. Aí tem mistério, é 5 perfil, ó. É 5 comportamentos diferentes também. Aí dá para fazer associação. Aí, agora a gente está no conservador, né? Conservador. Eu acho que não vai dar tempo da gente falar sobre todos os traços. A gente vai ter que voltar nessa live aí, tá muito boa. Vai encerrar, já tá dando quase 11 horas. Mas vamos dar linha. A gente, se não der tempo de terminar, a gente volta depois. Tá, o conservador, eu vou tentar falar mais rápido aí. O conservador, ele é formado, o conservador, ele é formado naquele tempo onde ele já está naquele momento de desfraude. Então ele já está tirando a fralda, e aquele momento de desfraude ali é um momento onde ele ainda não tem mielinizado dentro dele a função... o Will tá perguntando aqui, qual o meu traço, como faço para descobrir? Will, eu acredito que aqui, como a gente não está conseguindo te ver, vai ficar um pouco difícil. Mas a gente tem um grupo do Edivaldo no WhatsApp. Eu vou mandar o link para você, o Edivaldo mesmo te manda. Vou conversar com ele aí. Você entra dentro desse grupo e a gente vai te ajudar muito com isso. Eu tenho certeza que você vai sair destravado desse grupo. E bora continuar aqui. A gente vai te ajudar com isso daí. Vou te mandar mensagem lá no direct, tá? A melhor forma de você descobrir os seus traços é fazendo uma análise pessoal sua, Will. Porque aí você vai descobrir, dentro da análise completa, você vai descobrir até as porcentagens que você tem de cada traço. E aí fica muito mais fácil você entender aonde você está mais travado, aonde você ainda não entrou no recurso. Teve um dia, Nath, que eu fiz uma análise de uma pessoa e que ele tinha um perfil muito articulador, alto. Ele falou assim, mas eu nunca trabalhei de líder. Como assim? Eu não acho que eu tenho esse perfil de liderança. Eu falei assim, cara, por que você veio aqui tá fazendo um atendimento comigo? Porque financeiramente eu quero melhorar financeiramente. Eu falei, meu irmão, você só vai melhorar financeiramente quando você aceitar quem você é. O fato de você nunca ter trabalhado como líder em lugar nenhum é por isso que você não está tendo resultado. Você está negando, cara, aquilo que Deus te deu. Se Deus te fez assim, você tem que ser aquilo quem você precisa ser. É por isso que eu estudei PNL, fiz 2 formações de PNL. Né? E a hora que chegou nessa questão, porque a ciência, ela ajuda muito, mas ela não é tudo, não é pleno. Falta 5 segundos para encerrar a live, a gente vai ter que